A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, você é muito bem-vindo para estar comigo nesta hora, em dose de palavra, que a paz do Senhor possa estar realmente na tua vida, que a shalom deste Deus, você sinta a shalom deste Deus, é uma paz que ultrapassa todo o nosso entendimento, é uma paz que o mundo não pode dar, mas somente Ele pode dar, e Ele nos prometeu dar esta paz que vamos sentir na nossa alma, mesmo quando tudo não estiver muito bem, esta paz que vamos sentir, porque Ele está em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, sabe, você é muito querido, você é muito amado pelo Senhor, Deus tem te amado, você precisa sentir esse amor de Deus aí trabalhando no teu coração, porque, e trazendo sempre a lembrança que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Dose de palavras no capítulo de Mateus, capítulo 6 de Mateus, versículo 25, uma palavra bem curta que diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a veste? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, olha lá, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiro, e vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Eu acho maravilhoso isso, lendo aqui, meditando, não é maravilhoso a gente saber que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus? Não é maravilhoso nós entendermos e ouvirmos? A palavra de Deus é assim, que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor, nesta tarde, nesta hora, nesta noite, eu não sei que hora que você vai estar assistindo este vídeo, mas Deus quer uma coisa de nós, que nós não precisamos ficar ansiosos, que nós não precisamos ficar desesperados de conquistar as coisas, de correr atrás de coisas, de correr atrás de não sei o quê. Ele diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto à vossa vida. Bom, então o que acontece na nossa vida? E muitas vezes o que a gente vê mais é a ansiedade. O que a gente vê mais é corre para cá, corre para lá, busca uma coisa, busca outra coisa. Mas o Senhor, Ele diz assim, olha, no 33, eu quero que vocês entendam uma coisa, que nós precisamos buscar em primeiro lugar, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus, como é difícil entender isso, porque o que a gente mais vê é a ansiedade, o que a gente mais vê é uma ansiedade tão profunda, que muitas vezes não damos conta dessa ansiedade. E aí é onde a gente cai em tristeza, e aí é onde a gente cai em ficar deprimido, depressivo. Sabe, o Senhor Jesus um dia ele conta uma parábola, a parábola do semeador. E essa parábola do semeador, ela vai nos mostrar como a gente precisa receber a palavra de Deus, como essa boa semente tem caído nas terras. Meu irmão, minha irmã, qual terra você vai ser? Uma terra boa, uma terra realmente que produz, uma terra que é à beira do que a semente cai à beira do caminho, uma terra cheia de espinhos, uma terra cheia de pedras. Deus quer realmente que nós venhamos receber a sua palavra, onde Ele diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Ele quer que nós venhamos buscar uma coisa só, em primeiro lugar, que é o reino dEle. E quantas vezes nós não buscamos o reino dEle em primeiro lugar? Nem em lugar nenhum, muitas vezes buscamos. Quantas vezes deixamos por último do último, se não der, já fiz de tudo, agora eu vou orar. Já fiz de tudo, agora eu vou buscar. Não, não é assim que Ele nos ensina. Quando Ele nos ensina a parábola do semeador, ela vai nos ensinar que a semente, quando nós ouvimos, a semente que é a palavra de Deus, quando nós ouvimos, nós precisamos ser terra fértil para que possamos receber esta palavra, onde diz que eu não preciso buscar em primeiro lugar, que eu não preciso buscar, não preciso andar ansiosos por coisa alguma. Essa palavra precisa descer no meu coração e eu preciso crer, porque eu preciso entender que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus para as outras coisas serem acrescentadas. Eu tenho sido uma boa semente, aonde eu entendo que eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso levar os meus olhos para os montes e entender que sem Ele eu nada posso fazer. E aí ele vai discorrendo ali, quando ele começa a falar, olha, uma parte da semente cai à beira do caminho. À beira do caminho são aquelas pessoas que até ouvem a palavra, mas elas ouvem, não muda nada a vida delas. Continua buscando outras coisas,
continuam ansiosas, continuam preocupadas, sendo que essa semente cai em nós, nesta terra que somos nós, e que diz, não andeis ansiosos. E quando a semente cai na beira do caminho, está dizendo que nós ouvimos e não muda nada. Ah, mas isso tudo eu já sei que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu já sei que eu tenho que fazer, eu já sei, mas a gente não faz. E quando eu não faço, não muda nada. O Senhor diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Eu e você estamos ouvindo a palavra, porque eu também estou ouvindo aquilo que eu estou dizendo, hoje estou sendo a semeadora, levando esta boa semente. E esta boa semente que você está ouvindo, como está caindo ao teu coração? Tem aquela semente também que caiu sobre as pedras, e são aqueles que logo se escandalizam pela palavra de Deus, e querem provas de Deus, e querem realmente, e começam a olhar e falar, ah, se Deus existe mesmo, por que tudo isso está acontecendo? Por que eu estou sofrendo tanto? Até marquei aqui uma coisinha que, assim, parece que o ódio vai devagarzinho entrando no coração. E até estava lendo o livro de Jó e lembrando, né, do livro de Jó. E quando o Jó, passando por todo aquele problema, e a mulher de Jó fala, amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Ele fala, viu, como fala uma louca, assim você fala. Nós recebemos o bem de Deus, vamos receber o mal. Vamos entender os processos que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que entender que nós somos uma boa semente. A semente que cai em nós precisa dar frutos, nós precisamos ser uma boa terra. Temos sido boa terra? E a outra semente é uma semente que cai entre espinhos. São aquelas pessoas que tentam administrar suas próprias vidas. São aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu sei que está escrito na Bíblia que eu tenho que buscar em primeiro lugar, mas vai eu trabalhar, não vai eu... A Bíblia diz assim, irmãos, que é do suor do rosto que a gente vai comer mesmo, que a gente precisa trabalhar mesmo, que a gente precisa realmente viver realmente. Mas nós não podemos deixar as coisas do mundo nos sobrecarregar. Tenho 10 empregos e não tenho um dia para ficar com Deus. E não tenho um tempo de excelência com Deus. E não sou dizimista, não sou ofertante, não busco a presença de Deus. E não cumpro o que a palavra de Deus diz. São sementes que estão caindo numa terra cheia de espinhos. Nós precisamos nos preocupar. Como nós estamos recebendo esta palavra? Que a palavra de Deus diz que temos que buscar em primeiro lugar o reino dele, para as outras coisas serem acrescentadas. Sim, toda a humanidade sabe que Deus é bom, toda a humanidade, aqueles que querem saber, né? Da humanidade sabe que Deus nos ama, eu sei, Deus me ama, eu sei que Deus não me quer assim, eu sei, mas continua da mesma maneira. Sabe um ditado lá atrás que diz assim, tá ruim, mas tá bom? A gente vai se acostumando, sabe quando você tem uma dor aqui, do lado assim na costa, e muitas vezes você acha um jeito legal de dormir, e aonde aquilo lá não dói tanto, e você vai levando, a gente vai levando, e vai, sabe uma dor de dente, que você tem o dente está doendo, e você pega um remedinho, coloca no dente lá, e fala, não, vai passar. São coisas temporárias, mas não vai passar, porque enquanto eu não buscar realmente uma solução, não vai resolver, porque eu preciso buscar uma solução. Sabe, hoje chove dentro de uma casa e a pessoa vai e coloca um balde embaixo e vai chovendo, e aquilo só vai fazendo mais buraco, porque eu preciso subir naquela casa e tampar o buraco direito e fazer direito. Então, quando eu ouço esta semente, esta boa semente, aonde diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que comereis, pelo que bebereis, pelo que vestirei, pelo que qualquer... A palavra de Deus é assim que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho buscado em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu busco em primeiro lugar o reino dele, ele me dá paz. Esta shalom que eu acabei de falar para você quando eu te cumprimentei. A shalom de Deus, a paz de Deus, não é só um cumprimento que virou uma rotina de falar a paz do Senhor, paz de Deus, paz seja convosco. Não! Graça e paz. A paz que o Senhor dá, o mundo não pode dar. Só ele pode dar. E ele vai dar quando? Quando eu estiver nele. E quando ele estiver em mim. Quando realmente eu buscar a presença dele e crer no poder da oração. Quando eu amar Jesus. Quando eu desejar por Jesus. Que você e eu possamos ser uma boa semente. Que você e eu possamos ir dar frutos e os frutos permaneçam. Que essa semente, ao lançar nessa boa terra, que é você, possa produzir frutos, possa produzir 100, possa produzir 30, possa produzir 20. Que nós possamos realmente ser luz e ser sal da terra em todo o tempo.
Que Dose de Palavras possa trazer para você um avivamento. Que Dose de Palavras possa trazer para você uma meditação, onde você possa meditar e falar: opa, deixa eu perceber qual terra que eu tenho sido. Eu tenho sido uma boa terra? Eu tenho sido uma terra entre espinhos? Eu tenho sido uma terra que a semente cai à beira do caminho? Eu tenho sido uma terra que a semente cai entre pedras? Que nós possamos falar para o Senhor: Senhor, me faz realmente uma boa semente, uma boa terra, para que essa semente venha, me cultiva. Irmãos, quando o agricultor vai plantar, o que ele faz? Primeiro ele mexe esse solo para afofar o solo. Deixa Deus afofar esse solo seu aí. Deixa Deus afofar o meu solo. Que possamos realmente falar para o Senhor: ora vem, Senhor Jesus, eis-me aqui, venha me render. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Que você possa realmente estar fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo Dose de Palavras, em nome de Jesus. Que a paz dele possa estar na tua vida, verdadeiramente, em nome de Jesus.